Olá! Hoje eu vou falar sobre como você pode dar a sua primeira aula de inglês na escola. Então, o que fazer no primeiro dia? Na verdade, eu vou mostrar aquilo que eu costumo fazer. Eu sou professora de inglês nos anos iniciais, quarto e quinto ano, mas eu acredito que isso possa ser estendido para os outros anos iniciais também, ou até mesmo para os anos finais. Então, eu gosto de começar a primeira aula apresentando a disciplina. O que é a disciplina de língua inglesa, o que nós vamos aprender, né? Dar um spoiler aí de alguns conteúdos que nós vamos estudar. Gosto também de perguntar para os alunos por que nós precisamos aprender inglês, qual que é a importância da língua inglesa na nossa vida. E aí eu espero eles falarem e na sequência também, então eu explico que o inglês é a língua franca, é aquela língua que todos ao redor do mundo vão aprender a falar como uma segunda língua, que é uma língua muito importante, né, para viagens, para o trabalho, mas que também é uma língua que já está muito presente no nosso dia a dia e no dia a dia deles. E aí eu cito músicas, jogos, produtos, e sempre tem alguns alunos na sala de aula que vão estar usando um moletom com uma frase em inglês, um caderno, um estojo, e aí eu já aproveito para eles mostrarem ali na hora, para eles verem que realmente eu não estou mentindo, que o inglês já está presente no nosso dia a dia, e que muitas vezes eles vão lá, compram um caderno, um estojo, e nem sabem o que está escrito. Então, como é interessante a gente, a partir do estudo, conseguir ler aquilo que a gente está comprando. Também eu sempre falo para os meus alunos das 4 habilidades que a gente vai aprender, que nós precisamos praticar quando vamos aprender uma língua, que são as habilidades de falar, de ouvir, de ler e de escrever, e que nós vamos praticar essas 4 habilidades durante as nossas aulas. E já adianto para eles também de que nós vamos errar. Então, nas aulas de língua inglesa, a gente tem aquele probleminha da timidez para falar, da vergonha. Então, eu já deixo bem claro para os alunos de que a única certeza que eu tenho é de que nós vamos errar. Porque a gente precisa ter a coragem de falar, de tentar falar, de tentar escrever, que para aprender uma língua nós precisamos usá-la, e que aí precisamos então tentar perder aquela vergonha. A gente precisa construir um espaço seguro na sala de aula, porque é ali onde nós vamos poder praticar. E aí eu já combino que não podemos rir do colega, que um colega, por errar uma palavra ou não saber, que às vezes até a prof não vai saber. Isso não significa que o colega é burro, que o colega nunca vai aprender a língua inglesa. Não, significa que ele está aprendendo uma nova língua que não é fácil e que nós precisamos nos ajudar e nos respeitar na sala de aula. Então eu vou com essa conversa já tentando fazer com que eles percam esse medo, né? De que a língua inglesa é uma coisa distante e impossível. Vou tentando quebrar o gelo e aproximando os alunos para uma familiarização com a língua inglesa. E aí nisso também eu faço uma apresentação minha com cartazes em língua inglesa, para os alunos perceberem que eles sabem muito mais já do que eles imaginam e que a gente pode ir deduzindo certas coisas. Então eu me apresento com cada cartaz e peço para a turma já me ajudar a traduzir o que está escrito. E assim eles percebem que não é tão difícil quanto eles pensavam. Então aqui estão alguns dos cartazes que eu faço. Hello. My name is Mariane. E aí eu espero eles dizer o que eu falei. I am a girl. I am a teacher. I am 30 years old.
My favorite color is pink. My favorite fruit is grape. Claro, né, que com a ajuda dos desenhos eles já vão deduzindo também o que tá escrito e já vão percebendo algumas estruturas, né, como I am, my favorite. Então é bem interessante, porque aí eles já percebem de que eles estão entendendo. E aí, por último, eu gosto de já na primeira aula, os alunos também já saírem falando alguma coisa. Então, eu faço o exercício bem simples. Eu ensino para eles o hello, o good morning ou good afternoon, dependendo do turno da aula. E a pergunta, what's your name? E como responder, my name is Mariane. E aí eu faço da seguinte maneira. Depois deles copiarem, um aluno vai perguntar para o outro, what's your name? E o aluno vai responder, my name is. E aí ele vai perguntar para o outro. E assim a gente vai indo até toda a turma ter perguntado e toda a turma ter respondido. E aí já se foi a primeira aula, já deu 1 hora. E eles adoram, saem super empolgados. Então é uma maneira aí de você começar a primeira aula, né? Caso esteja precisando de alguma ideia, alguma inspiração. Por hoje é isso, tchau! E eu estava quase esquecendo, mas preciso dizer que no primeiro dia eu também já faço o registro da data no caderno, registro em inglês. E aí os alunos já percebem que a data em inglês ela é diferente do português, que primeiro a gente coloca o mês e depois colocamos o dia. E aí eu já também aproveito para dizer que muitas coisas em inglês vão ser ao contrário do português, e os alunos já ficam fascinados com isso, gostam muito e já vão para casa contando até para os pais. Então é bem interessante de fazer esse registro também no primeiro dia. E sempre, todas as aulas.